Pronto. Beleza. A gente vai falar hoje sobre a dinâmica, uma perspectiva mais inicial mesmo, de introdução ao que é a dinâmica, as proposições iniciais, aos conceitos mais fundamentais nesse começo do assunto, né? Tendo um foco, assim, numa parte mais conceitual mesmo, que o Enem possa cobrar nessa linha, tá bom? O livro que eu usei como base para fundamentar a aula foi o Tópicos de Física, tá? Vão ter alguns exercícios ao longo da aula e os exercícios foram tirados do Tópicos de Física, tá? É um livro muito bom, assim, eu vi o melhor livro de Física para ensino médio. Eu tenho ele físico, é muito bom. Então, a gente dá continuidade, tá? Essa área da dinâmica, ela vai tratar basicamente o estudo das forças e das suas influências sobre os corpos, tá? Dentro da perspectiva de uma mecânica newtoniana. Então, assim, quando você vê força, força para lá, força para cá, é dinâmica. O que tem força é dinâmica, tá? É isso. Não tem erro, tá bom? Então, a gente vai lá. Força. Qual que é o conceito que a gente tem, assim, o conceito básico do que é uma força, né? Se a gente for pegar o conceito do livro, vai ser o que está escrito aí: agente físico-dinâmico que causa aceleração sobre um corpo, né? Diretamente relacionado aí com a segunda lei de Newton. Em palavras mais simples, o que isso significa? Se eu colocar um carrinho daquele supermercado na minha frente e empurrá-lo para frente, eu vou estar imputando uma força nele, né? E essa força, ela vai causar uma aceleração sobre esse corpo, certo? Aí você me pergunta, mas e a força da gravidade? A gente está sofrendo agora e a gente está parado. Por que a gente não está acelerando? Porque tem uma força contrária a ela, que é a força normal, né? Então, tem uma força puxando a gente para baixo, que é a força da gravidade, e ela vai estar imputando a gente essa aceleração para baixo. Ao mesmo tempo, outra força que o chão aplica sobre nós, né, que se chama força normal, ela vai estar aplicando essa mesma aceleração para cima, tá? Como está aqui no esquemático do desenho, percebam, o peso para baixo e a normal para cima, tá? Então, como uma acaba anulando a outra, já que elas têm o mesmo módulo, a gente fica parado, certo? Se não tivesse o chão, não ia ter normal. Se não tivesse normal, eu ia cair, eu ia ser acelerado para baixo, sobre a influência da gravidade. Então, qualquer representação das forças, você já deve estar cansado de ver. É uma setinha, tá? É uma setinha, como está aqui. A gente representa as forças desse jeito, né? Como as forças são grandezas vetoriais, certo? Elas precisam ser definidas não só com um valor. Se eu disser Marcílio tem uma força de 10 newton, o que isso significa? Nada. Eu tenho que dizer para que lado é essa força, eu tenho que dizer a direção dessa força, eu tenho que dizer o sentido dessa força. Então, se eu digo Marcílio tem uma força de 10 newton na direção horizontal para a direita. Pronto, eu estou dizendo alguma coisa. Que eu tenho que dar um valor, um sentido e uma direção. Por isso que eu preciso de uma seta. O nome disso é grandeza vetorial. E a força é uma grandeza vetorial, tá bom? Como está no esquemático aí do desenho, a gente tem três forças: o peso para baixo, certo? A normal para cima e essa T, que é o T de tração para a direita, todas representadas com setas. Quando a gente for representar o nomezinho do vetor, como vocês já devem ter aprendido, a gente bota essa setinha em cima também. Se eu boto um setão grandão, escrevo só o T, sem nada, tá errado. Tá? O correto é ter esse vetorzinho em cima. Isso vai ser avaliado? Não. Enem não vê tua resolução, tá? Então, isso é só, como eu posso dizer,
formalidade, tá? Do que a física exige de você. Aí a gente tem outro conceito que aparece muito quando a gente conversa sobre dinâmica, que é essa tal de força resultante. Tá? É a tal da força resultante. E o que é essa força resultante? Força resultante equivale a uma força única, equivalente à soma vetorial de todas as forças aplicadas sobre o bloco. O que danado significa isso? Se a gente tem esse corpo M, esse corpo aí que tem massa M, ele tem 3 forças sendo aplicadas sobre ele, como eu já disse. Mas qual é a força resultante? A força resultante vai ser a soma das 3 forças, né? Aí eu pergunto para vocês, se o peso é 10 newton, a normal é 10 newton e a atração é 10 newton, a resultante vai ser 30 newton? Não, porque a soma não é escalar, a soma tem que ser vetorial. E quando a gente soma vetores, certo? A gente vê aqui que o vetor normal, ele é exatamente o contrário do vetor peso. Sendo assim, eles se anulam, tá? Eles se anulam. Então, mesmo que o normal fosse 10 e o peso fosse 10, ia zerar. Isso aí. E o que ia sobrar? Tração. Então, nesse caso do esquemático abaixo, a resultante é a tração. Se fosse 10 newton, seria 10 newton aí nessa direção e nesse sentido à direita do seu monitor, tá bom? Agora perceba, a chave disso é soma vetorial, não é soma escalar. Não some forças como se fossem números escalares. Some forças como vetores, né? Aí a gente lembra, isso é assunto de outra aula, né? Cinemática vetorial e tudo mais. Mas a gente lembra como é que a gente soma vetores, né? Como é que a gente faz a operação com vetores. Se eles estão no mesmo sentido, é só somar os módulos ou subtrair os módulos e manter o sentido do vetor, né? Se eles têm um ângulo entre eles, a gente pode usar a lei dos cossenos, né? Ou usar um triângulo retângulo, enfim. Tem N formas de somar vetores, tá? Mas é nessa linha. Vetorial, não é escalar. A gente passa aqui. Equilíbrio, certo? Equilíbrio vai ser um conceito que é mais explorado na estática, tá? Mas ele já aparece nessa dinâmica e na cinemática também, que já foi estudado. E qual que é o conceito de equilíbrio? Dizemos que uma partícula está em equilíbrio em relação ao dado referencial quando a resultante das forças que agem nela é nula. Então, se eu estou aqui parado, tá, no meu quarto, que forças eu tenho aplicadas sobre mim? O meu peso para baixo, apontando para o centro da Terra, e a minha normal aplicada do chão em mim para cima. Tá? Elas são em módulo iguais. Então, eu posso dizer o quê? Que eu estou em equilíbrio. Tá? Porque a resultante das forças que agem em mim é nula. Tá? Agora, seguindo, o que é o equilíbrio estático? Aí já é outra coisa. Dizemos que uma partícula está em equilíbrio estático quando ela está em repouso em relação a um determinado referencial inercial. Então, para o equilíbrio estático, não basta o corpo ter resultante zero. É necessário que o corpo esteja parado, basicamente, sobre um determinado referencial inercial, né? Tá parado. Então, vamos lá, vamos na prática. Se eu estou no vácuo, certo? E eu solto um cubo de gelo numa superfície 100% lisa, né? Vamos ver no espaço. Se eu jogo uma bola de futebol no espaço. Se a gente desconsidera as influências gravitacionais, as forças sobre a bola vão ser zero. Tá? Elas vão ser zero. Não vai ter força sobre ela. Ela vai estar em equilíbrio.
Só que ela vai ficar andando. Ela vai continuar andando, vai continuar passeando indefinidamente. Então, ela está em equilíbrio, mas ela não está em equilíbrio estático, certo? Porque um corpo, ele pode sim ter força resultante igual a zero e permanecer em movimento, tá? Se a força resultante é igual a zero, se a força resultante é igual a zero e ele não se move, ele está em equilíbrio estático e em equilíbrio. Se a resultante das forças é igual a zero, mas ele se move, ele está apenas em equilíbrio, tá? Então a figura abaixo aí demonstra 2 e a força 2 para a direita. E aí o corpo está em repouso, porque as forças são em módulo iguais, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre formalidade aí na hora de representar essas forças, tá? Quando a gente representa o vetor, tá? O vetor, ele tem uma coisa chamada módulo. E o que é o módulo do vetor? O módulo do vetor é o valor absoluto dele, tá? Então, se eu digo que uma força, essa F2 aí, ela é igual a 10 newton, o módulo do vetor F2 é 10 newton, tá? É o valor dele, desconsiderando direção e desconsiderando sentido, tá? Quando eu represento as forças sem essa setinha em cima, eu me referencio somente ao módulo do vetor, tá bom? Então, quando eu digo ali que f de A2 é igual a F2, eu estou dizendo que o módulo de FA2 é igual ao módulo de F2. Mas o vetor f de A2 é diferente do vetor F2. Por quê? Porque eles apontam para sinais distintos. Então, eu não posso dizer que dois vetores são iguais só porque eles têm o mesmo módulo, só porque eles têm o mesmo valor. Eles só serão iguais se eles tiverem direção, sentido e módulo iguais, tá bom? Então, todas as vezes que vocês verem o vetorzinho escrito sem a setinha em cima, quer dizer que a gente está se referindo ao módulo e vai aparecer nas questões já já. Então, vamos para uma questão. Vamos pensar aí na prática, certo? Essa questão do equilíbrio no corpo, tá? Questão: com base no sistema de forças coplanares de mesma intensidade representada abaixo, indique a alternativa correta. Então, a gente tem um ponto, certo? E nesse ponto, a gente tem quatro forças irradiando, certo? Saindo dele, né? Esse é o esquemático do ponto. Então, a gente pode representar qualquer corpo como um ponto fixo desse jeito e fazer o esquemático de forças sobre ele, tá bom? O que a gente vê? A gente vê que tem ângulos sobre essas forças. Aqui entre F1 e F2 tem 120 graus. Entre F2 e F3 a gente tem 120 graus. Entre F3 e F4 a gente tem 60 graus. Mas entre F1 e F4, entre F4 e F1 aqui, ó, a gente não tem o valor. Como é que a gente descobre o ângulo aí dessa parte? A soma de todos esses ângulos tem que dar 360 graus. 120 mais 120 mais 60 vai dar quanto? Vai dar 300 graus. De 300 para 360 falta quanto? Falta 60 graus. Então, entre F1 e F4, nessa parte que a figura não disse, tem 60 graus. Então, vamos de alternativa a alternativa aí para ver se a gente consegue comparar os vetores e fazer essas somas vetoriais direito. Alternativa A. F1 é resultante da soma de F2 e F3. Olhem para a figura. Sabendo F1, pensem bem, F1
é resultante da soma de F2 e de F3, assim, no olho, no olho. Para a gente saber exatamente, a gente ia ter que usar a lei dos cossenos, tá? A gente ia ter que somar esses dois vetores. Como é que ia ser? A força resultante de F2 para F3 ao quadrado é igual a F2 ao quadrado mais F3 ao quadrado mais F1 vezes 2 vezes F1 vezes F2 vezes cosseno, blá, blá, blá. Mas assim, no olho, pensando assim, não vai dar, tá? Isso aí já tá errado. A letra A não vai dar certo. Sabendo que eles têm o mesmo módulo, tá? Então a gente vai para a letra B. F2 mais F3 mais F4 é igual a zero vetorial. O que é o zero vetorial? O vetor nulo. É um vetor de módulo igual a zero. Tá? Aí a gente pensa, F2 mais F3 mais F4 vai dar igual a zero. F2 e F4, eles estão na mesma direção, tá? Mas eles têm sentidos opostos. E eles têm o mesmo módulo. Se a gente soma F2 e F4, dá zero, tá? Só que se a gente soma zero com F3, vai dar F3. Então, essa alternativa B, a soma vetorial desses três devia dar o quê? F3. Tá? Vetor F3. A alternativa C, F1 é resultante da soma de F1, F3 e F4. Novamente, você está vendo que F1 e F3, eles têm componentes, né, em 120 graus, que se a gente decompô-las, elas vão ser, vão ser opostas e elas vão se cancelar, tá bom? Mas o que acontece? Todas estão apontando aí, certo? Todas têm componentes apontando aí para direção de F4. O vetor resultante, ele vai ser um vetor maior do que F4, tá? Que vai estar na mesma direção de F4. Ele não vai estar na direção de F1 e nem vai ter o módulo de F1. Então, essa alternativa ela também está errada. A alternativa 3, F1 mais F2 mais F3 é igual a zero, ao vetor nulo. Percebam que F1, F2 e F3, eles têm um para o outro, 2 a 2, 120 graus, né, de diferença aí na angulação. 120, 120, 120. E eles têm o mesmo modo e estão apontando para direções que são simétricas. Você percebe muito bem na imagem que são direções simétricas. Tá? Então, o que acontece? A gente vê aí que os três vetores somados vão realmente, certo, ser cancelados. Tá bom? Eles vão realmente ser cancelados. E aí, o vetor resultante que a gente teria seria, de fato, o vetor nulo. Tá bom? Agora veja, então, a alternativa D está correta, tá? A alternativa é F2 é resultante da soma de F1 e de F3. F2 é resultante da soma de F1 e de F3. É o mesmo caso da alternativa A, tá? É exatamente igual. F2 não é resultante da soma de F1 e de F3. Tá bom? É o mesmo caso da alternativa A. Por que não é resultante?
no caso do A e do E. O módulo do vetor que vai sair daí, se você fizer lá a lei dos cossenos, ele realmente vai ser igual ao outro vetor. Tanto na letra A vai ser igual a F1, quanto na letra E vai ser igual a F2. Porém, a direção ela vai ser oposta. Então, como eu disse, para ser um vetor igual, tem que ter um módulo, a direção e o sentido iguais. Tá? E nesse caso não teria o sentido igual, seria o sentido oposto. Então não é igual. Para fazer essa questão assim, nossa, corretíssima para vocês, seria necessário um quadro. Assim, no slide é impossível eu fazer a soma dos vetores. Mas aí é exercício de outro assunto, de sistemática vetorial, certo? Para vocês testarem aí sobre a habilidade de vocês com essa coisa aí de somar vetores, tá bom? Vamos lá, para outra questão. Em relação ao referencial inicial, tem-se que a resultante de todas as forças que agem em uma partícula é nula. Então, é correto afirmar que todas as resultantes que agem em uma partícula são a resultante vai ser nula. O que a gente pode afirmar? A partícula está necessariamente em repouso? Não. Como a gente disse, no caso da bola de futebol que a gente joga no espaço, a partícula continua se movendo, mas ela tem resultante de forças igual a zero. A partícula está necessariamente em movimento retilíneo uniforme? Não. Ela pode estar parada, como eu estou agora. A partícula está necessariamente em equilíbrio estático? Não. Ela não precisa estar necessariamente parada, que seria o caso do equilíbrio estático. A partícula está necessariamente em equilíbrio dinâmico? Não. O equilíbrio dinâmico seria se ela se movesse. Não, não precisa. E letra E, a partícula em movimento estará descrevendo trajetória retilínea com velocidade constante. Verdadeiro. Se ela tem forças iguais a zero, certo? A força resultante dela é igual a zero, ela não pode estar acelerada. Então, ela vai ter que ter uma velocidade constante, tá? A gente vai para a primeira lei de Newton. Vamos entrar agora nas leis de Newton propriamente ditas. Tá bom? Vamos lá. O conceito que a gente vê muito em vários cantos aí da física, em livros, em questões, de professores falando e tudo mais, é esse conceito de inércia. Mas o que danado significa inércia, né? No conceito do livro, a gente vai ter o que está escrito aí. Inércia é a tendência de um corpo. Opa, você tá o amiguinho. Não sei se ele entrou. Mas beleza. Opa, eu acabei caindo aqui na aula. Eu não estou mais apresentando, né? Vou esperar aqui para ir. Perdão, pessoal. Perdão aí pelo problema. Vou voltar aqui. Primeira lei de Newton. A gente estava falando do conceito de inércia, é muito importante. O conceito de inércia pelo livro vai ser basicamente o que está escrito aí. É a tendência de um corpo conservar sua velocidade vetorial e manter o seu estado atual, caso não exista resistência. É a tendência de um corpo permanecer no seu estado do momento, no seu estado momentâneo. Então, no vácuo, sem resistência do ar, sem forças dispersativas, sem perda de energia, eu me movendo, eu tendo a permanecer em movimento. Tá? Se eu jogo uma bola de futebol no espaço, se não tem força de resistência, se não tem o ar, se não tem nada, se está no vácuo,
a bola tende a permanecer se movendo se nenhuma força for aplicada sobre ela. Então, se eu tenho um plano completamente liso, certo? De gelo, e eu jogo outro bloco de gelo em cima, sem atrito nenhum, ele vai andar infinitamente, até que outra força ou pare o movimento dele, ou mude a direção do movimento dele, aplicando a aceleração a ele. Então, a inércia é a tendência de um corpo permanecer se movendo, certo? Ou permanecer no seu estado atual. Se ele está parado, ele fica parado. Se ele está se movendo, ele fica se movendo. Lembrando, na vida real, existe isso? Não. Porque tem forças, sempre força de resistência, vai ter força de atrito, vai ter perda de energia no sistema, tem a segunda lei da termodinâmica. Então, assim, sempre tem força dispersativa ou de resistência ao movimento. Então, nunca é 100% inercial. Tá? Qual é o melhor exemplo de inércia? Você está no ônibus, é sempre esse exemplo. Você está no ônibus, e você, quando está no ônibus, você está se movendo com o ônibus. Tá? Se o motorista der um freio, uma freada brusca, e você estiver em pé, a tendência que você vai ter é ser jogado para frente. Por quê? Porque você estava num movimento com o ônibus, numa velocidade ali constante. Aí o ônibus parou do nada. Só que você não para com o ônibus. A sua tendência é permanecer em movimento. Então você continua indo para frente e quase cai. Isso é um exemplo do que é inércia na vida da gente, né? Como eu disse, isso não é referenciais assim, com vácuo e tudo mais, na prática, não existem. Agora é possível criar isso. Eu não sei se na UFPB existe, tá? Mas tem um mecanismo específico de um carrinho que você bota assim, no maquinário, assim, tipo uma plataforma, você bota um carrinho em cima, aí nessa plataforma tem uns ventiladorzinhos que criam um bolsão de ar entre o carrinho e a superfície. E aí o carrinho fica meio que flutuando, sabe? E aí, num ambiente assim que tenha a ventilação controlada, o carrinho ele vai ficar magicamente andando sem atrito. É impressionante. Né? Tem vídeos disso aí na internet, se vocês forem procurar. Né? Você bota o carrinho para andar, ele vai para frente, bate na parede, volta, bate na parede, volta, bate na outra parede, volta, ele fica indefinidamente. Eu vi esse experimento num laboratório da Escola de Engenharia de São Carlos, lá na UF. E realmente é impressionante, tá? Vocês botem lá no Google, Laboratório de Física, Escola de Engenharia de São Carlos, USP, vai ter lá o carrinho, certo? A primeira lei de Newton, ela está diretamente relacionada aí com a inércia. Qual que é a primeira lei de Newton? Se a força resultante sobre uma partícula é nula, certo? Ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo, por inércia. Ou seja, eu agora tenho forças aplicadas sobre mim. Como eu já disse, o peso, né? E a normal. No caso, eu estou em repouso. Então, eu vou tender a permanecer em repouso por inércia. A menos que alguma força seja aplicada sobre mim. E minha mãe abra a porta aqui e me dá uma porrada para frente. Aí eu vou me mover. Ou então que eu me levante, que eu mesmo aplique uma força. Né? Aí eu vou me mover. Se não tem força, eu vou tender a ficar parado. Esse carrinho da foto, se o carrinho está parado e o cara não aplica força sobre ele, ele vai tender a ficar parado. A menos que, como está na segunda parte da imagem, o cara aplica uma força sobre ele. Aí o carrinho vai sim se mover. Tá? Se o carrinho está no vácuo, a resultante das forças sobre o carrinho vai ser nula. E o carrinho vai tender a permanecer em movimento indefinidamente. Tá bom? Por inércia. Tá? Então, a chave do processo todo é exatamente
a força resultante. Se a força resultante é zero, se a força resultante é zero, então, de fato, o corpo vai estar sob inércia. Vamos passar. Uma questão mais conceitual. Indique a alternativa que está em desacordo com o princípio da inércia. Letra A. A velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada se esta estiver sob a ação de uma força resultante não nula. A velocidade vetorial de uma partícula só pode ser variada se esta estiver sob a ação. A já está correta, né? É bom quando a gente mata uma questão assim, início já, mas dá um medo de se está certo ou não. Aí bom ver, é bom ver as outras. Não, a tá correta não. É, a em desacordo. A tá correta. A tá em acordo. Perdão, pessoal. Perdão. Indica a alternativa que está em desacordo com o princípio da inércia. A está em acordo. Então, ela realmente está correta. Letra B. Se a resultante das forças que agem uma partícula é nula, dois estados cinemáticos são possíveis: repouso ou movimento retilíneo uniforme. Correto. Já discutimos isso. Letra C. Uma partícula livre de uma força externa é incapaz de vencer suas tendências inerciais. Correto. Se não tem força sobre ela, ela vai continuar no estado que ela está, ou em movimento retilíneo uniforme ou parado. Uma partícula em movimento circular uniforme, a resultante das formas das forças não pode ser nula. E aí, pessoal? Numa partícula em movimento circular uniforme, a resultante das forças não pode ser nula. Correto. Por quê? Porque em qualquer movimento circular uniforme, existe uma componente chamada força centrípeta. Então, é impossível que um corpo execute um movimento circular sem ter ação de forças. Tá? Então, a letra D está correta. Letra E. Uma partícula pode ter movimento acelerado sob força resultante nula. Falso. Uma partícula só pode ser acelerada se tiver, né, se tiver uma força resultante não nula. Bom? Segunda lei de Newton. É a que a gente mais usa, tá? É a lei da formulazinha, que também é chamada de princípio fundamental da dinâmica. E o que essa lei diz? Não precisa de enunciado para entender a segunda lei de Newton, tá? É basicamente essa figura aí, a fórmula. Uma força, a força resultante sobre o corpo, qualquer força, é igual a massa vezes a aceleração. Tá? O que isso significa? Isso significa que qualquer força, uma força aplicada sobre um corpo, vai gerar uma aceleração, certo? Que vai ser inversamente proporcional à massa. Então, se eu aplico uma força sobre um carrinho de Hot Wheels de 10 gramas, ele vai andar adoidado. Se eu aplicar a mesma força em um caminhão de 2 toneladas, não vai andar nada. Por quê? Porque a aceleração ela vai ser maior quanto menor for a força de um corpo. Tá? Então, o que isso significa? O que a segunda lei de Newton significa? Um Newton, certo? É a intensidade de força aplicada em uma partícula de massa igual a 1 quilograma para produzir 1 metro por segundo ao quadrado de aceleração. Tá bom? Percebe? Então, é isso. A força sempre vai ser igual à massa vezes a aceleração. Tanto tratando de forças isoladas, quanto de forças resultantes. Tá? Então, o que acontece? A unidade da força ela vai ser dada pela multiplicação da massa vezes a aceleração. Qual a unidade da massa no sistema internacional?
quilogramas. E qual é a unidade da aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade é essa aqui, tá? Que está no slide. Só que a gente não vai escrever isso. A unidade que a gente usa é Newton. 1 Newton é igual a 1 quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. Tá? E, sem complicar. Newton. Newton é a unidade. Tá bom? Isso a gente aprende mais na prática, vocês resolvendo exercícios, tal, quebrando a cabeça. A gente entende melhor como funciona essa lei. Então, a gente vai para a questão, tá bom? Bora já com conta, olha só, com conta. Um fragmento de meteorito de massa 1 quilograma é acelerado no laboratório a partir do repouso pela ação exclusiva das forças FA e FB, que têm mesma direção, mas como representa o esquema mais sentidos opostos, como representa o esquema seguinte. Então tem uma pedra aí, tem uma força A apontando para a direita e tem uma força B apontando para a esquerda. Tá? O que a questão vai querer? Sabendo que a aceleração do corpo tem em módulo 2 metros por segundo e que o módulo da força A é igual a 10 newton, determine, tá? Na letra A, ele vai pedir que a gente determine a força A, sendo que o enunciado da questão já deu o módulo da força A. Então a gente pensa, a questão está errada, tá? No enunciado. Sabendo que a aceleração do corpo tem tem módulo 2 metros por segundo ao quadrado e que a força B é igual a 10 newton, determina. Então a gente vai considerar aí que a força B é igual a 10 newton para a gente poder fazer a questão. Então ele vai pedir o módulo da força de A se a força de B for menor do que a força de A e se a força de B for maior do que a força de A. O que isso significa? Se a força de A for maior, o corpo vai se mover para que lado? Para a direita, porque a resultante vai ser para a direita. Se a força de B for menor, o corpo vai se mover para que lado? Para a esquerda. Por quê? Porque a resultante das forças vai ser para a esquerda. E a gente tem dois casos, e nesses dois casos a gente vai ter uma força de A diferente. Tá? A gente vai calcular essa força aí nos dois casos. Tá? A gente vai lá para a esquerda. Sendo a força de B igual a 10 newton, se F de B menor do que F de A, ou seja, o corpo movendo para a direita, temos, aplicando a primeira lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração. E qual é a força? A força resultante vai ser o módulo da força de A menos o módulo da força de B. Tá? Então, F de A menos F de B vai ser igual a massa vezes a aceleração. F de A é o que a gente quer descobrir. Então, a gente passa aí para o segundo passo. F de A menos 10 é igual a 2, que é a aceleração que a questão deu, vezes 1, que é o quê? A massa que a questão deu. Né? Então, passando 10 para o outro lado, a gente vai ter que a força de A é igual a 2 mais 10, ou seja, o módulo da força de A é igual a 12 newtons. Tá? No segundo caso, se a força de B for maior do que a força de A, temos. Primeira lei de Newton, F de A menos F de B é igual a massa vezes a aceleração. Tá bom? Então, a gente vai aí. F de A menos 10, que é a força de B, vai ser igual ao quê? Eu mudei o sinal da aceleração. Porque, nesse caso, o corpo vai estar se movendo para a esquerda. E, estando o corpo se movendo para a esquerda, o referencial passa a ser o quê? Negativo. Tá? Então, o que muda na resolução é basicamente esse sinal aí. Vai para menos 2. F de A menos 10 é igual a menos 2 vezes 1. Ou seja, F de A, passando aí o 10 para a direita, vai ser igual a menos 2 mais 10. Ou seja, F de A vai ser igual a 8 newton. Tá bom? Nessa resolução, a gente tem alguns problemas de formalidade, tá? Se fosse uma cadeira de graduação de física, a nota dessa resolução seria 0, porque não tem referencial definido,
e porque os sinais, eles têm complicações aí, tá? Principalmente nessa parte aí que eu digo, que é F de A menos F de B. Eu devia definir como F de A mais F de B, tá? Mas, enfim, para facilitar a resolução, eu sugiro que vocês resolvam nessa linha aí mesmo. Porque o Enem não vai avaliar a forma como você está resolvendo essas questões, tá? Ele vai avaliar a alternativa que tu está marcando. Então, independente do jeito que você vai resolver, o importante é que você esteja entendendo o que você está fazendo, tá bom? Então, desse jeito aí funciona para o Enem, tá? Mas eu só estou avisando para caso alguém ache estranho algum detalhe, tá bom? Vamos para a sala. Outra questão, tá? Um corpo de massa 4 kg é arrastado no plano horizontal por uma força horizontal constante de intensidade 20 newtons, adquirindo uma aceleração A igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A questão nos pergunta: qual é a intensidade da força de atrito que atua sobre o corpo? Ah, Marcelo, eu preciso saber e calcular a força de atrito agora? Não. Isso aí é assunto de outra aula. Mas o que a gente precisa saber nessa aula é que a força de atrito ela vai ser uma força de resistência ao movimento. Se é uma força de resistência ao movimento, ela vai estar apontando para onde? Ela vai estar apontando para o sentido contrário. Então, se a força aí do movimento está apontando para a direita, a força de atrito ela vai estar apontando para onde? Para a esquerda, tá bom? Ela vai estar apontando aí para a esquerda. Então, aplicando aí a segunda lei de Newton, já aí na esquerda, na resolução, a gente vai ter o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E qual vai ser a força resultante? Vai ser F menos a força de atrito. A gente chamou aí de FAT. Eu chamo de FAT, mas FAT. F menos FAT vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, sendo a força igual a 20 newtons e a aceleração igual a 2 metros por segundo e a massa igual a 4 quilogramas, a gente vai ter, certo? F, 20, menos a força de atrito, que vai ser igual ao quê? A massa, 4 quilogramas, vezes a aceleração, 2 metros por segundo. Passando esse 20 para o outro lado, a gente vai ter que menos a força de atrito é igual a 8 menos 20. Ou seja, menos a força de atrito é igual a menos 12. Cortando menos com menos, a força de atrito vai ser igual a 12 newtons, tá bom? Então, esses são exemplos de aplicações, certo, práticos da segunda lei de Newton em um único corpo, tá bom? São exemplos. A gente vai para a terceira lei de Newton agora, tá? São só 3. Essa é a última lei de Newton. Graças a Deus. Então vamos lá. Qual que é a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é chamada de princípio da ação e reação. O que ela vai dizer? A toda força de ação corresponde uma de reação, de modo que essas forças têm sempre a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, estando aplicadas a corpos diferentes. Então, qual a melhor forma de você entender isso? Pegue seu bracinho, vá até a parede e empurre a parede. Quando você empurrar a parede, por incrível que pareça, a parede vai estar te empurrando também. A força que tu aplica sobre a parede é aplicada do mesmo jeito, na mesma direção, com a mesma intensidade, ou seja, com o mesmo modo, em cima de você. Só que em sentido contrário. Então, quando eu pressiono uma coisa, essa mesma coisa me pressiona com o mesmo módulo, com a mesma direção e em sentido contrário, tá? Então, todas as forças elas atuam em pares. Tá? Qual que é a maior confusão dos alunos nessa terceira lei de Newton? Eles entendem que as forças sempre são ação e reação. Mas o fato é que essas forças são em corpos opostos. Então, a gente tem aí na figura
esse corpo 1, que é essa bolinha laranja, e esse corpo 2, que é esse retângulozinho em cinza, né? Essa força F de 1 e 2, ela está sendo aplicada somente no corpo 2. Ela não está sendo aplicada no corpo 1. Essa força é a força que o corpo 1 aplica no corpo 2. E a força de 2 em 1, do corpo 2 em 1, que é a força ali da esquerda, ela está sendo aplicada apenas no corpo 1 e não no corpo 2. Certo? É uma força que o corpo 2 aplica no corpo 1. Então, elas são sempre aplicadas em corpos diferentes. Tá? Então, a força que eu aplico na parede é aplicada somente na parede. E a força que a parede aplica em mim é aplicada somente em mim. Certo? Sempre em sentidos opostos e com o mesmo módulo, como está aí no esquemático. F, a força de 1 e 2, o módulo da força de 1 e 2, é igual, certo? Ao módulo da força de 2 em 1. O cara colocou esse menoszinho aí, mas está errado. Esse menos não existe, tá? O que existiria seria que a força de 1 em 2, certo? Sem ser um módulo, a força mesmo. Aí sim o menos ia existir, tá? Mas enfim, os módulos são iguais, as direções são iguais e os sentidos são opostos, né? Um dia desse eu estava conversando com o pai de um amigo meu, certo? Fui na casa de um amigo meu. E esse pai desse meu amigo é muito inteligente, assim. Ele entende bastante de física, de exatas e tal. Ele estava me dizendo, é uma coisa interessante, que ele não tinha muita certeza na vida, não. Ele não tinha certeza se Deus existia, ele não tinha certeza se a vida tinha algum sentido, ele não tinha certeza de muita coisa, mas de uma coisa no universo, ele tinha certeza. Ele tinha certeza que a soma de todas as forças do universo seria um número par. Ele tinha certeza que a soma das forças do universo é um número par. Mas por que é um número par? Porque para toda força existe uma força contrária. Então, elas sempre estão em pares. É impossível que eu tenha um número ímpar, porque quando eu aplico a força na parede, a parede aplica uma força em mim. Então, eu tenho necessariamente 2 vezes n, como o número absoluto de forças do universo. Então, o número de forças total do universo é um número par, porque todas as forças são pares, graças ao princípio da ação e da reação. Tá bom? Eu acho massa. Eu acho massa. E todos os outros assuntos da dinâmica, tanto na parte de eletrostática, que vocês vão ver depois, da eletrodinâmica, da termodinâmica, da estática, isso aí vai valer, tá? Quando eu aplico uma força em um corpo, outro corpo sofre uma força de resultante, tá? Uma força de reação, tá? Vamos lá. Como é que isso aparece nas questões, tá? Geralmente, a gente vai ter 2 bloquinhos assim, como está na figura, e a gente vai ter que aprender a dividir aí as forças de ação e reação sobre esses corpos. A gente vai ter que aprender a dividir as forças que são aplicadas no corpo A e as forças que são aplicadas no corpo B. Certo? Na figura abaixo, vamos aí para a questão, os blocos A e B têm massas MA igual a 6 kg e MB igual a 2 kg. E estando apenas encostados entre si, repousam sobre um plano horizontal perfeitamente liso. Então, elas estavam repousando, A e B. A partir de um dado instante, exerce-se em A uma força horizontal F de intensidade igual a 16 N, desprezando a influência do ar. Calcule. Então, ele vai ter uma força IF aplicada sobre o corpo A, tá? E esse corpo A ele vai, consequentemente, empurrar o corpo B. Então, a gente vai ter uma série de forças aí dentro do conjunto todo que vão estar se influenciando. Certo? E quais vão ser essas forças? Como botei ali na esquerda. No conjunto dos corpos, as forças seriam essa força F externa. E a gente teria mais outras 2 forças. A força que A aplica em B e a força que B aplica em A, que vai ser a reação, né? Então, no corpo A, a gente vai ter 2 forças. A força F
E a gente vai ter a força de reação, certo? Que vai ser a força de B em A, tá bom? A gente tem essas duas forças. E no corpo B, a gente tem apenas uma força, que é a força que A aplica em B, tá bom? Infelizmente, eu não tenho como desenhar as setinhas aqui, então fica no imaginário aí as setas das forças, tá? Então, enfim, a alternativa A, ela pede o módulo da aceleração do conjunto, tá? Como é que a gente vai calcular isso? Como é do conjunto, a gente pode considerar que é um corpo só, somando as duas massas, basicamente. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai basicamente aplicar a segunda lei de Newton. Lá para a alternativa A aí na esquerda. A força vai ser igual a massa de A mais a massa de B, que é a massa total, vezes a aceleração. Força é igual a massa vezes a aceleração. Quanto que é a força? 16 Newton. Então, bota lá 16. Qual a massa de A? 6 quilogramas. Então, bota lá 6. Qual a massa de B? 2 quilogramas. Então, bota lá 2. E a aceleração que a gente quer descobrir. Então, eita, eu fiz uma besteira, ó, na resolução. Eu somei 6 com 2, enfim, 8, tá? Então, 16 vai ser igual a 8, não 12, vezes a aceleração. Então, a aceleração vai ser igual a 16 dividido por 8, não por 12. Ou seja, a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Não 1,5 como está aí no slide. Mas tudo bem. Não é uma conta difícil de entender, não vai prejudicar aí a cabeça de vocês. 6 mais 2 é 8, não é 12. A diferença é essa. Vamos para a alternativa B. A intensidade das forças que A e B trocam entre si na região de contato. Então, como é que a gente vai descobrir isso aí? A força de A e B e a força de B em A, elas são forças de ação e reação. Então, elas têm o mesmo módulo. Basta que a gente encontre uma delas e a gente vai saber o valor das duas forças. Bom? Então, a gente vai achar basicamente no corpo A. Como é que a gente aplica a segunda lei de Newton no corpo A? A força total vai ser igual a massa vezes a aceleração. E qual vai ser a resultante? Vai ser essa força F externa menos a força de B em A, que vai ser igual a, a massa vezes a aceleração, né? Enfim. A força é 16 menos a força de A em B, que é o que a gente quer achar, vai ser igual a 6, certo? Que é a massa do bloco A, vezes a aceleração, que aí está 1,5 mais E2, como a gente viu na questão anterior, certo? A gente passa o 16 para o outro lado, e a gente vai ter que a força de A e B menos a força de A e B vai ser igual a menos 16 mais 12, não 9. Ou seja, a força de A e B vai ser igual a 4 newtons, tá? Felizmente, na resolução lá, eu troquei o valor, aí ficou confuso. Mas a sequência lógica de raciocínio da questão é essa, tá bom? E dividir nas forças de corpo em corpo e dá certo, tá? Vamos passar. Dois conceitos, na verdade, muito importantes e que os alunos acabam confundindo, são os conceitos de peso, certo? Força-peso e força normal. Deixa eu perguntar para você agora. A normal tem módulo sempre igual ao peso? O que você me diria? A normal é sempre igual ao peso? E aí? Não, não é sempre igual ao peso. A normal nem é sempre igual ao peso. No caso da figura da direita aí, em que a gente está em um plano regular, aí sim, a normal vai ter de fato um módulo igual ao módulo do peso, tá bom? Eles vão ter módulos iguais. Mas, no caso da esquerda, em que a gente está em um plano inclinado, a normal e o peso não vão ter
módulos iguais, tá bom? Então, isso é uma coisa que vocês têm que pensar. E por que não são iguais? Por conta da definição deles. Vamos lá. Qual a definição de peso? A força de atração gravitacional exercido sobre o corpo, sobre ela, sobre o indivíduo, tá bom? Então, ela seria o corpo. Então, o que a gente tem? Eu estou aqui parado e a Terra executa uma força de atração em mim, tá bom? Que vai ser aí descrita pela gravidade. E essa força de atração gravitacional vai ser chamada de quê? De peso, tá? E o que é anormal? Anormal é a força de reação ao contato do corpo sobre o solo, tá? Mas quando eu estou em um plano inclinado, como é o caso da esquerda aí, o peso ele vai se dividir em duas forças. Ele vai se dividir em uma força que vai fazer o corpo descer, né? Se você solta uma bola na ladeira, ela vai descer, tá? É do mesmo jeito do blocozinho aí. Essa componente a gente vai chamar de P de X. E o peso vai se dividir em outra componente aí, que é o P de Y, que vai ser exatamente a força que ele aplica sobre o solo. E a força de reação que o solo vai estar aplicando sobre o corpo, a força normal, ela vai ser, na verdade, igual a P de Y. E P de Y não é igual ao peso, tá bom? Como é que a gente sabe quais são os valores de P de X e de P de Y em um plano inclinado? Como é que a gente sabe? A regrinha aí que está na esquerda, ela é uma regra geral, tá bom? A gente desenha um triângulozinho ali entre as forças e a gente usa basicamente esse ângulo θ aí que está aparecendo. A componente x, o P de x, vai ser igual ao peso vezes o seno de θ. Tá? E a componente y, o P de y, vai ser igual ao peso vezes o cosseno de θ. Tá bom? Então, eles vão ser aí diferentes. Passando o slide, a gente vê na prática. Vamos lá. Naquele plano inclinado ali que a gente estava vendo antes, como é que a gente vai definir, então, a normal e o peso na prática? Sendo o ângulo θ aí igual a 30 graus e o peso do corpo igual a 100 newtons, determine a normal e a componente da força paralela ao piso. Qual é a componente da força paralela ao piso? É o P de X aí, tá bom? Então, vamos achar a normal e o P de X. Então, vamos lá. Vamos achar a primeira normal, depois o P de X. Sendo normal, o módulo da normal igual ao módulo do P de Y, e sendo o P de Y igual ao peso vezes o cosseno de θ, vamos ter normal igual também ao peso vezes o cosseno de θ, tá bom? Então, a normal vai ser igual a, qual era o peso que a gente disse antes? 100 newtons. Qual que era o ângulo? Era 30 graus, então vai ser o cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, tá? Aí eu já botei o valor aproximado aí, 0,87. Então, a normal seria 100 vezes 0,87. Normal igual a 87 newtons. Bom, sendo P de X igual ao peso vezes o seno de θ, temos. Então, aí já para achar a componente paralela ao solo, P de X. Ou seja, ela vai ser igual ao peso, que a gente já disse que é 100 newton, vezes o seno do ângulo, que ângulo é 30. Qual que é o seno de 30? 1 sobre 2. Já botei 0,5, vai ser então igual a 50 newton, tá bom? Vamos para mais uma questão aqui, mais contextualizada já, tá? O assunto. Na Terra, num local em que a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, um corpo pesa 49 newton. Esse corpo é, então, levado para a Lua,
onde a aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Ele pede para a gente determinar aí a massa do corpo e ele pede para determinar o seu peso na Lua. Vamos lá, na Terra. Na Terra, aplicando a segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a força aí nesse caso? A força é o peso. Qual que é a aceleração nesse caso? A aceleração é a gravidade. Então, a gente passa aí a fórmula para o quê? O peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, a gente passa aí. Qual que é o peso? 49 newtons. E qual que é a gravidade? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, para achar a massa, a gente vai basicamente dividir o peso pela gravidade. Ou seja, a massa é igual a 49 dividido por 9,8. A massa aí vai dar igual a 5 quilogramas. Tá bom? É respondida a letra A. E letra B? Como é que a gente vai achar o peso na Lua? Usando a mesma fórmula. Só que em vez de ser 9,8, a gravidade vai ser o quê? 1,6. Então, o peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso vai ser igual a massa, que é 5 quilogramas, vezes a gravidade da Lua, que é 1,6. 5 vezes 1,6, o peso é igual a 8 newtons. Então, é importante a gente aí, por fim, diferenciar peso e massa, tá? Quando você tiver no nutricionista, quando você tiver na academia, ou seja lá onde for, e você estiver medindo sua massa, tá? Seu peso, não precisa dizer, não precisa ter medo de dizer que seu peso é, sei lá, 70 quilos, tá? Tá certo? Não. O peso é uma força, e a força dá de newtons. Sua massa é 80 quilos. Sua massa é 80 quilos. Seu peso seria o quê? Aproximadamente, se sua massa fosse 80 quilos, 800 newtons. Tá? Seu peso seria 800 newtons. Então, o peso é a força apontando para o centro da Terra, certo? Que vai ser derivada aí da gravidade. E a massa é a sua quantidade em quilogramas aí de massa corporal, tá bom? Então, nessa aula, a gente fica por aqui, tá bom? Espero que tenha ajudado aí vocês, esses conceitos iniciais da dinâmica. Depois a gente vai ver as aplicações das leis de Newton e as aplicações da dinâmica na prática, tá bom? Então, espero aí que tenha ajudado. Qualquer dúvida aí pode mandar, que a gente tira, tá bom? Resolvam questões sobre o assunto. Esse assunto ele é muito dependente aí de, de prática, tá? De prática, principalmente para aprender a manipular aí os vetorizinhos direito, tá bom? Então, agradeço a presença de vocês. Obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? E espero que dê tudo certo, tá? Valeu, boa noite aí.